Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Palavra do Salmo 100, no versículo 3. Com esta palavra nós saudamos mais uma vez vocês. Quando iniciamos o nosso culto, que celebramos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A presença do nosso triuno Deus nos faz sentir o seu amor, nos faz sentir que nós somos um rebanho amado por Deus. E assim nos diz o Salmo de número 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus e nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. E louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. O Salmo fala de ação de graças. Nós estamos neste final de semana em que nós celebraríamos em conjunto o culto de ação de graças aqui da nossa comunidade. Pois no dia 12 de junho de 1887 foi fundada esta comunidade. E todo ano nós celebramos o nosso culto de ação de graças justamente nesta época. Mas este ano estamos impedidos de celebrar. Temos ideia de celebrar o culto mais para frente, talvez no segundo semestre, mas ainda precisamos ver como toda essa questão se desenrola. Mas celebramos então com gratidão, com alegria, este culto, porque o salmista nos chama, ou nos convida para celebrarmos também com ações de graça. Entrem pelas portas ou pelos portões do templo com ações de graças. Quantas vezes você já entrou neste templo, trazendo também a sua oferta de gratidão, celebrando também o culto de ação de graças? Porque a ação de graças é celebrar a vida, celebrar aquilo que Deus tem nos concedido. E por isso convido você agora para uma palavra de oração, para que venhamos agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos concedido. Oremos. Nós te louvamos, amado Deus, porque Tu vens sempre de novo com a Tua preciosa palavra para nos orientar, para nos conduzir, para nos amparar. Esteja, Senhor, também neste dia, perdoando os nossos pecados e concedendo-nos a Tua graça. É este Teu amor que deseja que nós venhamos sempre de novo estar prontos para ouvirmos a Tua palavra. Estamos prontos, Senhor, para que possamos ouvir que Tu fales a nós. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é renovadora, a Tua palavra concede-nos sempre a Tua presença. Assim, fica conosco durante este culto, fica conosco durante a nossa vida, para que possamos sentir o Teu amor e a Tua presença. Assim, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração. Dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo.
transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. O evangelho do qual nós queremos nos basear hoje para a nossa reflexão está em Mateus capítulo 9, os versículos de 35 até 38, que nos dizem assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Esta é uma das histórias que o evangelista Mateus nos conta, onde Jesus se compadeceu das pessoas. Nós temos diferentes histórias e nós sabemos disso, onde Jesus sempre de novo se compadecia das pessoas. O texto bíblico nos diz que Jesus andava de cidade em cidade, de povoado em povoado, e ali ele visitava as pessoas e ele também anunciava o reino de Deus, ele curava as pessoas que estavam, digamos assim, como também nos diz o texto bíblico, como ovelhas sem pastor. E o nosso tema de hoje é justamente tirado deste texto bíblico. As pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Mas afinal de contas, como vive uma ovelha sem pastor? Esta imagem do pastor e as suas ovelhas, ela está muito presente nas histórias bíblicas e nós sabemos disso. Mas se nós trazemos esta imagem ou esta comparação para os dias de hoje, pensando, é claro, nós como ovelhas, nós como pessoas fracas, frágeis, poderíamos então nos perguntar de novo, como vive uma ovelha sem pastor? Todos nós sabemos que as ovelhas, elas são animais muito dóceis e também sociáveis, mas também são animais muito frágeis e sensíveis. Eu, quando criança, até os 10 anos de idade, eu cresci na roça e na casa dos meus pais nós tínhamos um curral de ovelhas e nós tínhamos lá umas 20, 25 ovelhas, mais ou menos. E era muito interessante que logo no amanhecer, as ovelhas já começavam a se movimentar para sair do seu aprisco e ir para o pasto, para então se alimentar. E quando começava a anoitecer, não precisava nem chamar elas, porque elas já estavam de volta para serem recolhidas de novo ao seu aprisco. Mas o mais interessante é que essas ovelhas, depois de passar algum tempo, a gente percebia que a lã dessas ovelhas crescia. E de tempos em tempos elas precisavam ser tosqueadas ou tosadas. Porque além de a lã crescer, ela também se sujava.
E se nós quisermos usar isso como comparação, né, nós, como ovelhas, também muitas vezes nos sujamos. E Deus também precisa muitas vezes nos podar, nos cortar, ou nos limpar, ou nos renovar. Mas como vamos ser renovados por Deus se estamos nos sentindo como ovelhas sem pastor? E talvez um pouco seja esse o seu sentimento nesta época em que nós não podemos nos reunir no templo. E de repente nós nos sentimos meio que, não sei se eu exagero, mas meio que ovelhas sem pastor. Onde nós apenas ouvimos a mensagem de Deus de uma forma indireta, de uma forma distante. Sentimos a necessidade, certamente, de estar na casa de Deus, certamente você sente. Nós também sentimos a ausência de vocês. É tão estranho para nós vermos aqui o templo vazio, com os bancos vazios. Gostaríamos que vocês estivessem, é claro, conosco, mas sabemos que no momento isso não é possível. Mas voltando aqui a essa questão, como vive uma ovelha sem pastor? Em primeiro lugar, uma ovelha sem pastor, ela fica exposta a muitos perigos, a pragas, a ataques de moscas e outros animais ferozes. Então, se nós nos sentimos como ovelhas sem pastor, expostas a muitos perigos por esse mundo afora, exatamente agora estamos expostos ao perigo das doenças, do coronavírus e tantas outras doenças. A Bíblia também diz que, ou a história nos diz, e as experiências no cuidado das ovelhas, diz que as ovelhas ficam famintas e sedentas. Porque quando elas estão distantes da orientação do pastor, então elas precisam ser alimentadas. Sim, elas precisam ser alimentadas. Elas precisam encontrar a pastagem. E o ser humano, e todos nós, quando nós nos distanciamos deste bom pastor, que a Bíblia usa como comparação para Jesus, nós também muitas vezes ficamos famintos e sedentos. Uma terceira questão é que ovelhas muitas vezes, quando estão longe do seu pastor, elas estão inseguras porque perdem o rumo para onde devem andar, para onde devem seguir. Certa vez um criador de ovelhas, ele ensinava que uma ovelha precisa ter suprida basicamente 3 diferentes necessidades para que ela possa descansar e também procriar. Ela precisa sentir-se segura, ela precisa ser bem alimentada e ela precisa estar livre do atrito das demais ovelhas no seu rebanho. Eu repito, ela precisa estar se sentindo segura, ela precisa estar bem alimentada e como ovelha come, né? Fica comendo o dia todo. E precisa estar livre do atrito das demais ovelhas no seu rebanho. E o pastor de ovelhas, então, tem exatamente essa função de proteger, de guiar, de alimentar o rebanho e também de cuidar dessas ovelhas, principalmente se elas estão feridas, e também muitas vezes buscar as ovelhas perdidas. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem a história da ovelha perdida, em que aquele pastor vai em busca daquela que se perdeu, deixando a grande parte do rebanho, e ele não volta até que encontra a ovelha perdida. Assim Deus também não desiste de nós, assim Deus não desiste de mim, assim Deus não desiste de você, que nos acompanha aí da sua casa, porque Ele é um Deus que quer também proteger você, é um Deus que quer alimentar você, é um Deus que quer cuidar de você. Um rebanho de ovelhas sem pastor está perdido. Conta-se uma pequena história que certa vez um rebanho, ao estar andando por uma estrada, este rebanho se perdeu do seu pastor
E esta estrada, esta rodovia teve que ser interrompida porque as ovelhas estavam totalmente desorientadas. Quando chamaram o pastor deste rebanho em poucos minutos, este pastor colocou ordem naquele rebanho e as ovelhas puderam seguir adiante. Quando eu e a Jussara começamos no pastorado em 1990, nós trabalhamos no estado de Goiás, divisa com o estado de Minas, e nós andávamos pelos interiores em estradas de terra, quilômetros e quilômetros, às vezes 100, 150, às vezes 200 quilômetros em estrada de terra. E aconteceu várias vezes que durante o caminho nós encontrávamos rebanhos. Às vezes rebanhos de gado ou às vezes rebanhos de ovelha. E aí nós tínhamos que às vezes parar por vários minutos até que esse rebanho passasse. E depois nós podíamos continuar a nossa viagem. Então, o rebanho, ele precisa ser orientado, ele precisa também de ter o seu trânsito livre, vamos dizer assim, para que ele siga adiante. E se nós estamos dizendo a você que as ovelhas, elas quando estão desgarradas, estão como sem pastor, nós precisamos sempre de novo lembrar que nós muitas vezes somos também essas ovelhas. E Jesus então quer nos livrar dos perigos. No Evangelho de João, no capítulo 10, que é o capítulo do bom pastor, e eu sugiro que você de novo leia, certamente você leu esse capítulo, porque há uns 3, 4 cultos atrás nós também falamos um pouco nessa direção. No capítulo 10 de João diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. E por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Então Jesus quer nos livrar dos perigos. Jesus quer sim nos proteger. Mas Jesus também quer saciar a nossa fome e a nossa sede. Ainda no próprio capítulo 10 de João, nos versículos 9 e 10, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e elas tenham vida completa, vida em abundância, como diz uma tradução da Bíblia. Então Jesus quer saciar a nossa fome, quer saciar a nossa sede, quer saciar também a sua fome, a sua sede. Talvez você esteja sedento da presença de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus, porque Ele quer estar te saciando, te alimentando, saciando a sua sede e a sua fome. Em último lugar, para terminar, Jesus também quer dar rumo certo para a nossa vida. Sim, Jesus quer dar rumo certo à nossa vida. Conhecemos o Salmo 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aquele versículo mais conhecido de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus sim quer cuidar de todos nós, quer dar um rumo certo para a nossa vida. E eu tomo a liberdade de perguntar a você, como é que está o rumo da sua vida? Por onde você está andando? Por quais caminhos você tem andado? Você tem buscado realmente a esse Jesus que nos perdoa, nos ampara e nos conduz no caminho certo? Mais uma vez eu convido você a colocar a sua vida diante de Deus, porque Ele quer cuidar de você. E eu termino com uma frase que nós também colocamos na tela aí para você, que diz assim: na vida podemos andar por vários caminhos, mas apenas em Jesus nós encontramos a direção certa. Na vida nós podemos andar por diferentes caminhos. Podemos investir em diferentes questões, mas Jesus é o único caminho. Somente nele nós temos a direção certa, somente em Jesus nós temos o rumo certo. Não se desvie, como diz no Antigo Testamento, nem para a direita nem para a esquerda, mas siga no caminho que Deus tem mostrado na sua palavra.
Fique assim com esse nosso Deus e seja fortalecido por Ele. Amém. Convido você para uma palavra de oração. Te louvamos, amado Deus, porque nós não precisamos ser ovelhas sem pastor. Bem pelo contrário. Nós queremos ter a Ti somente como o verdadeiro e único pastor que conduz o nosso rebanho, que conduz a nossa vida e que nos fortalece sempre de novo. Cuida, Senhor, de todos nós. É assim que te pedimos, te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Queremos agora estar ouvindo a canção Para os Montes Olharei. E esta canção também quer resumir aquilo que nós ouvimos até agora. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda. Uma palavra a partir do Salmo 121. Você pode ler esse salmo. Convido a você depois ler esse salmo aí na sua casa. Nós falamos no início do nosso culto que hoje celebraríamos, ou neste domingo, neste final de semana, nós celebraríamos o nosso culto de ação de graças. Então eu convido você a ser grato a Deus pela sua comunidade, por esta comunidade. Por aquilo que você já aprendeu nesta comunidade, por aquilo que você tem aprendido e está aprendendo. Porque com certeza Deus tem colocado a sua palavra diante de você. Para que você não se sinta uma ovelha sem pastor. Convido você ainda para uma palavra de oração, de intercessão, agora neste momento final do nosso culto. Oremos. Nós somos imensamente gratos, Senhor, porque nós não precisamos nos sentir como ovelhas sem pastor. Bem pelo contrário, a Tua palavra vem para nos consolar, nos orientar, nos dirigir. Portanto, ó Deus, Te somos imensamente gratos, porque sempre de novo temos a grande oportunidade de aprender da Tua palavra. A palavra que se achega até nós. Porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que se aproxima de nós, não quer estar distante de nós. Nós muitas vezes nos distanciamos de Ti, e aí sim nos sentimos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas Tu és o nosso bom pastor, e nada nos faltará, como tantas vezes já promete a Tua palavra, no Salmo 23, um salmo tão precioso. Então, Senhor, continua ao nosso lado, amparando-nos e cuidando de todos nós. Cuida, Senhor, das pessoas que estão envolvidas na área da saúde. Cuida, Senhor, da nossa comunidade. Quando lembramos de forma toda especial mais um aniversário desta comunidade. Continua estendendo as Tuas mãos sobre todos nós. Quando nós também juntos agora, oramos a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode também ajudar a cuidar de sua comunidade, assim como Deus cuida de nós, como aquele bom pastor. Você pode dar a sua oferta à nossa comunidade. Temos aí na nossa tela também o número da conta da nossa comunidade. Você pode ofertar com gratidão, com alegria, e nós ficamos gratos a você. Ajude a sua comunidade, mesmo que você não possa estar presente fisicamente nos cultos, mas você está acompanhando as nossas programações. Certamente você tem recebido mensagens também durante a semana. Durante a semana, nós sempre colocamos algumas mensagens no Facebook, você pode ver alguns hinos, você pode ver outras mensagens. É a maneira que agora, neste tempo de pandemia, nós estamos chegando até você. Como todos sabemos, de maneira diferente. Mas a palavra de Deus não está deixando de ser semeada e não está deixando de chegar aí na sua casa, na sua família. Aproveite esse tempo, mesmo sendo um tempo diferente. Que Deus fique com cada um de nós com a sua bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que Ele sempre de novo tenha misericórdia de todos nós. Que sobre cada um de nós Ele levante o seu rosto e a cada dia nos conceda a sua paz.